A fama pode subir a cabeça e nem todos famosos são o que parecem. Hoje você verá os 30 famosos brasileiros mais antipáticos e arrogantes na vida real. A atriz e apresentadora Cláudia Raia ficou com fama de arrogante após dar uma bronca em um jornalista por ele não saber o nome do seu filho caçula, que na época ainda estava para nascer. Após a repercussão negativa, Raia se pronunciou e disse que tudo não passou de uma brincadeira, mas o repórter não interpretou dessa forma. Ele declarou que o episódio foi deselegante e constrangedor. O temperamento forte da atriz Carolina Dickmann ganhou notoriedade após o seu clássico embate com o programa Pânico, que se deu quando ela se recusou a usar as sandálias da humildade. Ela também supostamente teria se recusado a posar para fotos ao lado da apresentadora Louise Antenhofen em uma mostra de decoração em São Paulo. Já em 2021, um fã publicou em suas redes sociais que Dickmann não quis tirar foto com ele na Disney e ainda saiu correndo. Apesar disso, Dickmann nega essa situação até hoje. A fama do ator Pedro Cardoso de ser uma pessoa de trato difícil, antipático e ranzinza é antiga. A atriz Guta Stresser, que contracenou com ele em A Grande Família, fazendo a personagem Bebel, declarou em entrevista que os dois brigaram em 2012 durante as gravações da série. Segundo Guta, ele lhe dizia coisas do tipo: "Você não é nada, só existe porque eu existo". Suzana Vieira ganhou o rótulo de arrogante e antipática com o famoso episódio no qual ela tirou o microfone da mão de Giovanna Tominaga, repórter do Vídeo Show naquela época. Na ocasião, ela disse não ter paciência para uma pessoa que está começando. Seu comportamento também já foi alvo de críticas da modelo Renata Banhara, que a descreveu no programa Super Pop da Rede TV como uma pessoa arrogante e desagradável. Já a Cristiane Torlone pareceu ser adepta ao estrelismo, principalmente porque os problemas nos bastidores da novela Alto Astral vieram a público. O jornal O Dia publicou na época que Cristiane maltratava a equipe de funcionários da novela e evitava os fãs que estavam no local. Ainda segundo o jornal, Torlone teria empurrado a maquiadora nos estúdios do Projac. Ela negou, mas a assessoria da Globo confirmou que houve um desentendimento. A cantora Cláudia Leite é conhecida por ser do time do Não Me Toque. Inclusive, um episódio em 2015 ficou bem famoso. Na ocasião, ela se negou a tirar foto e abraçar fãs no aeroporto de Natal e justificou que eles não tinham pontuação alta em um site dedicado a fã-clubes. A apresentadora Patrícia Poeta, por sua vez, ficou marcada pelos desentendimentos com o ex-parceiro do programa Encontro, Manuel Soares. A relação conflituosa transpareceu ao vivo para o público em mais de uma situação, e foi ela que ficou com a fama de arrogante por supostamente tentar diminuir o espaço dele no programa. Nos bastidores, dizem que depois desse episódio, Poeta ficou mais séria e blindada pela equipe. O ator Matheus Solano já foi acusado de estrelismo em uma ocasião na qual teria se recusado a tirar fotos com fãs enquanto andava pelo Leblon, no Rio. Ele teria respondido à abordagem desta forma: "Vocês estão de sacanagem? Foto a essa hora? Vou procurar o que fazer." Sendo verdade ou não, a repercussão negativa parece ter mexido positivamente com o ator, pois hoje é conhecido como um dos artistas mais carismáticos. Paulo Vilhena já foi o garoto problema da Globo. Notícias da época em que ele estava no elenco da série A Teia relatam que Vilhena causou nas gravações, gritava com a equipe, reclamava de tudo e teria até chegado a ir às vias de fato com um produtor. Em entrevista, ele já confessou que, na época, tinha uma enorme dificuldade de decorar as falas, e isso atrasava o tempo de filmagem. Ele também ficou marcado por cuspir no repórter Rafael Cortez, quando este trabalhava no programa CQC. Dando continuidade, temos Luana Piovani, que tem fama de ser chata, arrogante e até barraqueira.
Seu Twitter, por exemplo, é um arsenal de polêmicas, pois foi usado para criticar abertamente colegas de profissão e para declarações bombásticas. Ela já criou casos com Adriane Galisteu, Carolina Dickmann, Matheus Mazzaferra, Carol Magalhães e até Fernanda Lima. Ela também não poupa os seguidores com sua língua afiada e apetite para o confronto. Paula Fernandes também é conhecida no meio artístico por ser antipática. A sua saída da turnê Amigos teria ocorrido após um conflito com o cantor Leonardo. Ela também teria saído da gravadora Som Livre após um desentendimento com Luan Santana. Em entrevista, Paula já declarou que essa fama deve vir do fato de ser tímida, discreta e introspectiva. Na ocasião, chegou a se comparar com a personagem Juma de Pantanal. Parece que o narrador esportivo Galvão Bueno também teve seus ataques de estrelismo. O radialista da Rádio Grenal, Haroldo de Souza, o definiu em entrevista como um arrogantezinho. Galvão, inclusive, já foi visto brigando com funcionários de um trem que fazia a rota Moscou-São Petersburgo, por falta de assento na classe executiva. Na ocasião, ele teria chegado a elevar o tom de voz para um comissário. O vídeo viralizou nas redes. Gabriel Braga Nunes tem fama de ser chato com a imprensa e com colegas de trabalho. Uma vez, o jornalista Rafael Cortez declarou que ele é um ótimo ator, mas tem dificuldade para falar com a imprensa. Tudo indica que, quando atuava na novela Em Família, da Globo, Gabriel chegou a procurar os colegas de elenco para se retratar, pois a convivência estava insuportável. Ele, inclusive, supostamente teria feito a atriz Ana Beatriz Nogueira chorar. Sophie Charlotte é outra atriz que parece não lidar muito bem com o público. Um relato de uma fã cadeirante que pediu para o namorado abordar a atriz para tirar uma foto com ela ficou marcado. Sophie aceitou, mas depois o namorado comentou que foi uma batalha para convencê-la a dar apenas alguns passos à frente e tirar a foto. Sophie se negava e chegou até a empurrar o rapaz. A fã disse que ficou indignada quando soube. Sharon Menezes tem fama de antipática e reconhece isso. Em entrevista ao jornal Extra, declarou ser muito difícil de agradar a todo mundo e que já tinha desistido por ser impossível. O jornalista Léo Dias, em seu antigo programa no SBT, chegou a declarar que a considera grossa, pois ela supostamente maltratava as pessoas. Disse também que há uma diferença entre ser direta e mal educada. O comentário veio após uma coletiva de imprensa em que o jornalista abordou sobre o assunto, mas a conversa ficou tensa. Alguns boatos sobre a Camila Queiroz apontam que ela ficou conhecida como estrelinha por fazer exigências contratuais descabidas, segundo a Globo, quando estava na série Verdades Secretas. O desentendimento na hora de renovar o contrato teria sido motivo para a atriz protagonista da série ser retirada do final da segunda temporada. Apesar disso, ela voltou para a Globo anos depois na novela Amor Perfeito. O multitalentoso Jô Soares podia dar um show de carisma com as câmeras ligadas, mas rumores nos bastidores dizem que ele era antipático e inacessível, evitava os fãs e só entrava no estúdio na hora da gravação. Também era tido como arrogante. Um episódio marcante e relembrado por Maurício Sticer foi quando Jô apresentou a 8ª edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Segundo ele, Jô teria ignorado o roteiro e destratado vários presentes ao nem citar os nomes dos escritores que estavam concorrendo à premiação. Dado Dolabella tem um histórico para lá de controverso. Além de seus relacionamentos conturbados, ele foi visto como um cara problemático no meio artístico por muito tempo. Em 2014, ele foi escalado para o protagonista da novela Vitória da Record, mas foi demitido antes mesmo de a trama ir ao ar. Ele foi acusado de agredir um dos produtores. O motivo? Dado se exaltou por não ter café no set. Victor Fasano ficou com fama de ter pavio curto, até por fazer declarações polêmicas. Esse lado de sua personalidade veio à tona quando ele agrediu Rodrigo Scarpa, o repórter vesgo do Pânico na TV, após ouvir o trocadilho: "Victor, faz anos que eu não vejo você." Ele deu um tapa em vesgo e disse em entrevistas posteriores que não se arrepende.
A atriz Natália do Vale ganhou o carimbo de antipática quando foi abordada por um fotógrafo profissional na fila do Teatro Oi Casagrande, quando estava indo assistir Antígona, de Andréa Beltrão. Ela estava com o marido. O fotógrafo a cumprimentou e pediu para tirar uma foto, mas ela não respondeu e ainda virou as costas como se não tivesse ninguém ali. A influencer GK entrou na lista de celebridades que sobem no salto alto da fama após rumores sobre o seu comportamento durante as gravações do filme Um Natal Cheio de Graça. Segundo o colunista Lucas Pazin, além de se atrasar diversas vezes nas gravações, GK gritou com funcionários ao ser contrariada e ainda danificou figurinos. Um profissional envolvido nas gravações teria confidenciado a ele que os funcionários se sentiam intimidados com os gritos da influencer. O cantor Ferrugem parece ser outro artista que não se dá muito bem com alguns dos fãs. Após abandonar um show no interior da Bahia, ao quase ser atingido por bebida no rosto, ele pisou na mão de um fã no palco. Em suas redes sociais, Ferrugem declarou que pisou mesmo, mas para se defender, porque, segundo ele, o rapaz o estaria agredindo. As manias de Roberto Carlos são conhecidas há muito tempo, pois são reflexo de seu transtorno obsessivo-compulsivo. Mas, nos últimos anos, o mau humor do cantor vem ganhando notoriedade. Em um show no Rio de Janeiro, Roberto gritou para um fã calar a boca e, em outra ocasião, foi flagrado distribuindo suas tradicionais rosas para o público com expressão bem contrariada. Ele também já foi visto pedindo para um grupo de fãs ficar quietinho ao cantar Como é Grande o Meu Amor por Você. A jornalista Fabiola Gadelha ganhou projeção ao participar do Cidade Alerta, na época comandado por Marcelo Rezende. Sua desinibição em frente às câmeras ganhou o público e ela começou a ser valorizada na Record. Mas, depois disso, o boato que corre é que ela subiu nas tamancas. Começou a fazer exigências como ter 4 seguranças a escoltando. Além disso, passou a recusar as fotos com fãs e deixou de atender as ligações de colegas. Eduardo Sterblit não é tão querido pelos seus ex-colegas do Pânico. Pesa contra ele algumas acusações, como a do Marcos Chiesa, o Bola, que em entrevista ao podcast Inteligência Limitada disse que ele era mau caráter. O comediante Paulinho Serra chegou a dizer que Sterblit é um mentiroso compulsivo, de chegar a ponto de inventar histórias. A atriz Adriana Biroli também parece ser uma pessoa difícil de se entrosar, talvez por gostar demais do protagonismo, pois, segundo uma reportagem da Rede TV, Biroli teria abandonado uma sessão de fotos por não querer ser clicada ao lado de outras atrizes em um evento. Sandy é vista por alguns como chatinha. Teve inclusive uma vez que ela comentou em uma foto publicada por um fã que estava em preto e branco: "Para que colorir artificialmente? Não fica bom. Não entendo isso, mas obrigada pelo carinho." Em turnê com seu novo show, Sandy foi acusada por alguns fãs de fazer distinção na hora de tirar fotos com famosos e anônimos. Com o famoso, tirava foto sem máscara. Com outros, exigia máscara. O humorista Renato Aragão, o eterno Didi, tem fama de insuportável. Aliás, não chame de Didi, senão o homem cospe fogo. Segundo os rumores, Renato teria demitido um de seus motoristas por tê-lo chamado de seu Didi. Ele respondeu que era para chamá-lo de Doutor Renato. Em 2012, corria um boato que Renato andava com 3 seguranças pelo Projac para evitar os fãs que o chamariam de Didi. Ele também já teria sido flagrado sendo grosseiro com um funcionário de um shopping. A imagem de Zezé Polessa nunca mais foi a mesma após supostamente gritar com o motorista e dizer que não queria mais sair com ele. Segundo o colunista Léo Dias, Zezé teria xingado o motorista por errar o caminho. Após a ter deixado, o motorista Nelson Anderson Lopes passou mal e morreu de um infarto. Mas, ao concluir as investigações, a justiça a isentou da culpa. E ainda corre um forte boato que Regina Casé nos bastidores é bem antipática, anda de cara fechada e não conversa com ninguém.
Segundo o colunista Miguel Arcanjo Prado, em Diamantina, ela é conhecida como Regina Aquela Nojenta. Ele ainda disse que por onde passa a atriz ganha apelido, mas nenhum é lisonjeiro. Qual desses famosos mais te chocou? Já sabia de algum deles? Me conte nos comentários e não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal.